Bom dia a todos, né? Vamos começar mais essa aulinha nossa aqui. Todo mundo fez os exercícios? Todo mundo não, porque eu vi que pouquíssimos fizeram lá os exercícios que eu deixei sobre crase. Alguém ficou com dúvida? Não? A crase não é muito difícil, né? É uma questão de treinar. O português, na verdade, o português é assim, né? São muitas regrinhas e a gente só vai aprender mesmo assim, treinando, escrevendo bastante. Aí a gente treina e acaba aprendendo bem as regrinhas, né? As pequenas regras, né? Bom, hoje nós vamos aprender mais um item daquela nossa relação, né? Hoje nós vamos ver regência verbal. E é um assunto, assim, é complexo, é um pouquinho complexo, sabe? Só que, como eu falei, vocês só vão aprender realmente as pequenas regras treinando, certo? Até hoje, às vezes eu estou escrevendo e eu recorro à pesquisa. Só para vocês terem uma ideia da complexidade do assunto, né? Existem dicionários próprio para isso, é um dicionário de regência verbal. Existe também o dicionário de regência nominal. Quem quer treinar bastante para vestibular e outras provas, eu até indico esses aqui, eu gosto muito, eles são muito práticos, né? O dicionário de regência verbal e o dicionário de regência nominal, ok? Do Celso Luft, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou abrir aqui ó, em qualquer página aqui. Então, por exemplo, aqui tem, olha só, o verbo elucidar, certo? Então, aqui, ó, se eu for fazer um texto ou uma redação que tem o verbo elucidar, eu preciso saber se ele é transitivo direto ou transitivo indireto, certo? Ou se ele é intransitivo. Então, eu venho aqui e vejo, ó, elucidar, né? Esclarecer, informar, ele é transitivo direto, certo? Então, eu vou elucidar o caso, por exemplo, né? Aí, lembrando da minha detetive, né? Da quem não sabe ainda, eu sou escritora e a minha detetive se chama Lili Rocha, ela vai elucidar o caso. Então, eu não vou necessitar da preposição, beleza? Então, vamos ver esse caso agora. Todos estão ouvindo bem, né? Sim, professor. Então, eu vou compartilhar a minha telinha. Ah, outra coisa, muita gente teve dificuldade, ou me perguntou sobre o livro paradidático, tá? Antes de compartilhar, eu vou voltar para o assunto. Então, olha só. O livro paradidático, que é para vocês lerem, é o Guarani. O que o Coronel Matias solicitou é que quem tem um tempinho mais e quiser já se antecipar do segundo trimestre, pode começar a ler também o Casa de Pensão. Porém, para esse trimestre agora, vocês precisam ler o Guarani, certo? Que é um romance que envolve um índio, né, que se chama Peri, e depois disso vocês vão ler Os Timbiras, na verdade é um livro de poesia do Gonçalves Dias, que tem 2 poemas grandes, né? Poemas épicos, um deles é Ijuca Pirama e o outro é Os Timbiras. Eu acho muito interessante esses 2 poemas, eles são muito grandes. E depois tem outros pequenos... Oi, diga. O Guarani é do José de Alencar, né? Exatamente. José Alencar, sim. Eu vou depois... Exatamente, do José de Alencar. Depois eu vou fazer um videozinho curto para mostrar para vocês, porque existem muitas versões e tem alunos com dúvida. Então, depois que eu terminar esse vídeo, eu vou fazer um curtinho e vou colocar lá na nossa página, tá? Só que, no momento, você se preocupa apenas com o Guarani. Depois eu vou fazer um exercíciozinho para ver se todo mundo entendeu bem o livro. E Os Timbiras e Juca Pirama e outros poemas do Gonçalves Dias para depois, para um outro momento, ok? Então, vamos agora sim compartilhar. Desculpa, professora, travou na hora que a senhora estava explicando sobre a questão dos livros, pelo menos no meu computador. Então, o que nós temos que ler é o Guarani.
Em primeiro momento, sim, é o Guarani. Vocês vão ler o Guarani, né? E depois vocês vão o Guarani do José de Alencar, depois eu vou fazer um pequeno vídeo explicando sobre várias versões que tem. Um vídeo bem curtinho, só porque tem muita gente em dúvida, vários me escreveram perguntando. E depois vai ser o livro Ijuca Pirama, Os Timbiras e outros poemas, tá? Esses são poemas do Gonçalves Dias. Então, eu gosto muito desses poemas, principalmente do Ijuca Pirama e do Os Timbiras, mas é no segundo momento. Primeiramente, vocês começam a ler o Guarani, ok? Sim, e quanto ao livro Casa de Pensão, que Vocês, está num... vocês vão ler para o segundo trimestre. O coronel pediu apenas para quem tiver um tempinho a mais, já ir se antecipando na leitura para poder compreender melhor o assunto de literatura que vocês vão ver no segundo trimestre, ok? Ah, entendido, obrigado. De nada. Ô, prof, alguém perguntou no chat se o Guarani vai cair na prova da semana que vem. Não, vai cair na outra prova, tá? Depois, mais no começo de maio, tá? Na última prova vai cair os dois livros, o Guarani e Juca Pirama e os Timbiras, ok? Tá bom, obrigada. De nada. Ah, olha só, vai cair literatura, certo? Então, isso não impede que caia na questão, não vai cair o conteúdo do o Guarani, mas pode ser que caia perguntas sobre o romantismo que envolvam o livro. Então, por exemplo, perguntar sobre os autores que escreveram romances, né? Relacionados à primeira geração, né? Primeira geração nacionalista, né? Ou nacionalista indigenista. Então, aí sim, pode cair o livro sobre, assim, em questões genéricas, não o teor do livro, tá? Entenderam? Oi? Aham. Então, vamos lá. Regência verbal. Desculpa. Então, vocês todos estão vendo a tela, né? Olha só. Sim. Existe uma diferença entre você está rindo de mim ou você está rindo para mim. Existe diferença, não? A diferença, olha só, está no de e no para. O resto tudo é igual, só que uma pequena preposição pode mudar totalmente o conteúdo. Se eu digo, você está rindo de mim, eu estou dizendo uma coisa. Se eu digo, você está rindo para mim, eu estou dizendo outra coisa totalmente diferente. Concordam? Então, quando eu digo, você está rindo de mim, eu vou entender que alguém está zombando, no caso de mim, de outrem, no caso, né? Nesse caso seria de mim, né? Então, nesse caso, o verbo rir é um verbo transitivo, nos dois casos, no outro também mas aqui especificamente é um verbo transitivo indireto, e ele é regido pela preposição de, aqui ó, está rindo de mim. Qual é a ideia dele? Fazer de algo ou alguém um motivo de riso, de diversão, de menosprezo ou zombaria. Então, quando eu utilizo com o verbo rir a preposição de, eu estou fazendo algo ou alguém um motivo de riso. Nesse caso, né, alguém está rindo de mim. Então, o autor da frase, no caso aqui eu vou botar na terceira pessoa, tá? João está rindo de Pedro. João está rindo de Pedro. Então, nesse caso, eu que estou escrevendo, eu que sou autora da oração, né? Eu estou fazendo do Pedro um motivo para a zombaria. João está rindo de Pedro, ok? Agora, se eu digo, você está rindo para mim, e no caso da terceira pessoa, né? João está rindo para Pedro. Eu já mudei totalmente o conteúdo, né? Eu estou querendo dizer que alguém está procurando ser gentil, agradável ou simpático, né? E nós também temos um verbo transitivo indireto, que é o verbo rir. Só que dessa vez ele é regido pela preposição para, que apresenta uma outra ideia, que é ser ou tornar-se agradável. Tranquilo até aqui?
Então, vamos lá. Eu entendo que se estão calados, não está havendo dúvida, né? Regência verbal. Então, é a relação de um verbo sobre seus complementos, sejam eles, OD, nesse slide é sempre objeto direto. OI, objeto indireto, ok? O objeto direto, ele se liga ao verbo sem nenhuma preposição. E o objeto indireto, ele se liga ao verbo com uma preposição no meio, tá? Então, seus complementos e adjuntos adverbiais. Em alguns casos, a variação da regência provoca uma alteração no sentido do verbo, como nós vimos no verbo rir. Se eu uso de, ele vai ter um sentido. Se eu uso para, ele vai ter um outro sentido. Então, vamos ver alguns. Então, como eu falei, é uma quantidade muito grande, né, de verbos que a gente precisa ter atenção com relação à regência. Mas a maioria vocês já estão acostumados a usar no dia a dia. Eu tenho certeza que ninguém teria dúvida em utilizar. Você está rindo de mim ou você está rindo para mim? Eu tenho certeza que vocês saberiam muito bem utilizar o de em determinados lugares, com o verbo rir, e o para em outros lugares. Por quê? Porque a maioria desses verbos vocês já estão acostumados a usar no dia a dia. Porém, tem alguns que a gente tem muita dificuldade, e são esses que caem nas provas, são esses que a gente precisa ter mais atenção, tá? Então, eu vou apresentar alguns aqui para vocês, que são os mais comuns, que caem geralmente em vestibular, e que geralmente as pessoas têm mais dúvidas, e que vocês precisam ter atenção, ok? Então, olha só. Vou puxar a televisãozinha um pouquinho mais para cima, né? Bom. O verbo assistir, ele pode ser transitivo indireto, ele pode ser transitivo direto, ou um verbo, né? O verbo assistir, ou ele pode ser também intransitivo, certo? Então, olha só. Verbo transitivo indireto, no sentido de estar presente ou presenciar, ele vai ser regido pela preposição a. Ontem assisti a um filme iraniano. Eu assisto a um filme, ok? Ter direito. O verbo transitivo indireto, né, no sentido de ter direito. FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. Ao também, a preposição a mais o, né? O artigo o. Se fosse uma palavra feminina, iria crase, porque a gente já viu na semana passada, né? O a, preposição com o artigo juntando, se forma uma crase. Então, eu vou regir com a preposição a nesses dois casos. Agora, ele vai ser direto, ou seja, ele não vai ter a preposição, no sentido de acompanhar, prestar assistência. O médico assiste o doente. E ele vai ser intransitivo. Ele não vai precisar de complemento. No sentido de morar, residir, né? Mas ele possui um adjunto adverbial, com a preposição em. Minha comadre reside em Santos. Ou eu resido em Curitiba, eu assisto em Curitiba, no caso, né? Tem no sentido de residir. É muito difícil usar esse termo. Então, isso é mais para vocês saberem. O mais comum são esses 3 casos, digamos, né? No sentido de estar presente ou ter direito, que vai ser indireto com a preposição a, né? E transitivo direto, que não tem preposição. Então, olha só, tem que ficar muito atento com esse verbo, né? Que ele, além de significar, né, assistir no sentido de ver, eu assisto televisão, né? Eu assisto a televisão, né? Ele tem outros significados, que é ajudar, auxiliar, caber, pertencer, né? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. Os 2 filmes a que assistimos ontem são brasileiros. Então, quando é no sentido de ver, a gente erra muito. A gente vai dizer, eu assisto a televisão, eu assisto TV. Nem o complemento eu coloco, nem o artigo, nem nada. Mas a gente assiste a alguma coisa, no sentido de ver, né? Essa é a variedade, padrão, é a norma culta da língua portuguesa. Então, nas provas é essa que cai, ok? É a mais correta de se falar, segundo a gramática. E, vamos lá, o verbo agradar, né? Ele pode ser transitivo direto, no sentido de fazer carinho, ou pode ser transitivo indireto, no sentido de ser agradável, contentar ou satisfazer. Então, direto
eu não vou usar preposição. Então, Josué agradava o animal. Lúcia agradava o namorado, no sentido de fazer carinho. No sentido de ser agradável, ou contentar, ou satisfazer, eu vou usar a preposição a. Nossa empresa faz tudo para agradar a você. Lúcia agradava ao namorado, ok? Então, essa aí, ela tem uma certa pegadinha, porque dificilmente a gente usa no sentido só de fazer carinho, né? Aspirar, esse é um verbo que causa muita dúvida também. Então, ele pode ser transitivo direto ou indireto. No direto é no sentido de sorver, respirar. Os atletas aspiravam com prazer o ar da manhã. Ele vai ser direto, ó. Ele não tem preposição. Essa preposição com, ele é um adjunto adverbial. Na verdade, aqui é um adjunto, né? É adjunto adverbial, sim, que é o modo como eles aspiravam. Então, ele não é um complemento. Eu posso tirar. Os atletas aspiravam o ar das montanhas. Então, não confundam. Esse com prazer é o modo como eles aspiravam. Logo, ele é um adjunto adverbial. Ele não é necessário, ele não é o complemento, o objeto do verbo. O objeto é o ar das manhãs, ok? É que surgiu um aviso ali, só que eu não entendi muito bem o aviso. Se alguém tem dúvida, pode perguntar, tá? Que às vezes ele dá uma mensagenzinha e quando eu estou dando aula aqui, eu não consigo ficar lendo o chat, tá? Então, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Aspirar no verbo, como verbo transitivo indireto, ela tem o sentido de pretender, desejar. Então, o vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo, ok? Aí aqui vem o aspirante a oficial, para quem for fazer o concurso da preparatória, né? Ele, depois que sair da AMAN, ele vai ser um aspirante a oficial. Por quê? Porque ele deseja ser oficial, ele pretende ser oficial, por isso que a gente utiliza um A. Então, esse é um macete que quem vai ser militar vai gravar muito facilmente, porque ele será um dia aspirante a oficial, ok? É aquele que muitos chamam carinhosamente, né, de aspira, né? Aspirante a oficial, porque ele deseja ser oficial. Ele ainda não é oficial, ele aspira, ele deseja. Muito bem. Deu uma travadinha. Espera aí que meu computador deu uma pequena travada. Ah, agora ele foi. Deixa eu ver se ele não pulou nada. Esquecer, lembrar também, ele pode ser no sentido como transitivo direto ou transitivo indireto. No sentido de esquecer, lembrar ou lembrar algo, quando não são pronominais, né? Eu vou usar como direto. Lembrei o nome dele. Esqueci meu celular em casa. Quando eles usam o pronome, eles vão ser transitivo indireto, certo? Esqueci-me do livro. Então, assim, normalmente a gente vai usar com a preposição antes. A gente só vai usar a preposição antes do verbo em alguns casos específicos, não esqueçam. No começo da oração, jamais eu vou usar. Mas eu vou dar um exemplo para vocês verem como se falaria no dia a dia, que falando a gente vai usar o pronome antes. Então, me esqueci do livro. Certo? Se lembrou de mim. Agora eu posso dizer lembrar, para escrever, lembrar-se de mim. Esqueci-me do livro, ok? Então, no sentido de, quando ele utilizar a preposição, eu vou usar quando ele exige, quando ele usa o pronome, ele exige a preposição. O pronome, ó, me, comigo, te, contigo, se, consigo, lembram? São os pronomes pessoais do caso oblíquo. E quando ele não utilizar as preposições, como nesses casos, ele vai se ligar direto sem nenhuma preposição. Quando ele não utiliza pronome, desculpa, eu estou tocando as duas coisas por causa do PR, né? Ó, quando ele não utiliza o pronome, lembrei o nome, esqueci o celular. Se ele não usa o pronome, ele não vai utilizar a preposição. Se ele utiliza o pronome, ele vai utilizar a preposição, ok? Chegar e ir, né? Nos dois casos, ele vai ser transitivo indireto, ou seja, ele vai usar a preposição, porque todo verbo transitivo indireto necessita de preposição.
chegar. Ele exige a preposição a, que indica lugar. Cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. E o verbo ir com a preposição para, indica mudança. Vou ao cinema 2 vezes por semana. O casal decidiu ir para, no caso, né? Para o interior. Esse a, né? Também significa para, né? Vou para o cinema, vou ao cinema. Vou para a escola, vou com crase, escola, 2 vezes por semana, por exemplo, né? Então, ele exige preposição. Morar, residir, transitivo indireto. Opa, transitivo indireto. Exige adjuntos adverbiais com preposição em. Então, eu moro em São Paulo. Ele é um adjunto adverbial em, é o local. Resido em Jundiaí. No nosso caso, resido em Curitiba. Então, o verbo residir ou morar sempre vai utilizar a preposição em, que pertence ao adjunto adverbial, certo? Quem mora, mora em algum lugar. Quem reside, reside em algum lugar, certo? Então, eles são verbos, desculpa, eu falei transitivo indireto, eles são verbos intransitivos. Eles não necessitam de um complemento, certo? Eles não necessitam do objeto, porém, eles utilizam o adjunto adverbial aqui, né? Então, eu moro. Eu não preciso de um objeto para explicar melhor o verbo morar. Eu resido, mas eu preciso de um complemento como adjunto adverbial, que é o local onde eu moro. Já o verbo obedecer e desobedecer é um dos que mais as pessoas erram, tá? Ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, o bom motorista obedece às leis do trânsito. Ou, se fosse masculino, o bom motorista obedece ao regulamento de trânsito. Então, se eu troco para o masculino e aqui vira ao, então logo, se for feminino como a palavra leis, aqui vai crase, né? O bom motorista obedece às leis, ou seja, né? Às leis. Obedece a alguma coisa, preposição a. Sempre desobedecia ao pai, ou sempre obedecia ao pai. E se fosse mãe, sempre obedecia ou desobedecia a mãe, craseado, né? A com crase. Pagar e perdoar. Verbo transitivo direto, quando o objeto é uma coisa. Paguei a conta. Verbo transitivo indireto, quando o objeto é uma pessoa. Perdoei aos inimigos. Ou paguei aos amigos. A gente paga aos amigos e perdoa os inimigos, né? Tô brincando, mas... Então, a preposição mais o artigo. E a com crase, né? Se for feminino aqui. E ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, lembrem, né? Ele vai exigir os dois objetos, direto e indireto. Paguei a conta ao feirante. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, ele tem essas 3 possibilidades. Ser direto, se é um objeto. Ser indireto, se é uma pessoa. E se eu utilizo as duas, ele vai ser direto e indireto, porque ele está usando o objeto e a pessoa. O objeto que é a conta e a pessoa que é para quem foi pago, ok? Então, está totalmente incorreto quando eu falo paguei o meu amigo. Paguei ao meu amigo. Perdoo você pelo atraso. Perdoo a você pelo atraso, ok? Gente, está tudo tranquilo? Alguma dúvida? Se vocês estão calados, eu acredito que está tudo bem, né? Sim, professor. Excelente. Excelente, excelente. Preferir, o verbo preferir. Oi, diga. Professor, desculpa. O que é esse VTDI? Olha só, VT, VI, aqui? Olha só. VTDI. VTD é verbo transitivo direto, ok? VTI é verbo transitivo indireto. E o VTDI é quando o verbo tem as duas coisas, ele é direto e indireto. Acontece, ok? Então, quem não lembra desse conteúdo, volta lá nas nossas aulas de nivelamento, que tem um videozinho sobre isso, né? Então, alguns verbos vão necessitar dos dois complementos. Ele vai necessitar de um
objeto direto e de um objeto indireto. Então, esses se chamam verbos transitivos diretos e indiretos. É como esse aqui, ó. Paguei a conta ao feirante. A conta, ele é um objeto direto. Eu ligo ao verbo sem nenhuma preposição. E o indireto, ele é ligado com preposição, que é o ao feirante, ok? Entendeu? Sim, senhora, obrigado. De nada. Aí, ó, de novo aqui, ó. Desculpa. Preferir, VTDI, de novo. Verbo transitivo direto e indireto. É no sentido de querer antes, escolher. Então, olha só. Prefiro o amor à guerra. Então, sempre que eu usar o verbo preferir no sentido de escolha e eu tiver os dois objetos, eu vou sempre botar, eu prefiro alguma coisa a, com crase, outra coisa, entendeu? Então, olha lá embaixo aqui, ó. Segundo a norma culta da língua portuguesa, é errado eu dizer prefiro ler a escrever. Opa, o contrário. Prefiro mais ler do que escrever. Prefiro mais fazer alguma coisa. Está errado. O correto é prefiro ler a escrever. Então, sempre vou usar um verbo direto, um transitivo direto e depois um indireto. O direto aqui, ó, como prefiro o amor sem preposição. E o outro aqui, ó, prefiro o amor à guerra. O outro eu vou usar uma preposição, que é o a com crase. Agora, no sentido de dar primazia, de dar preferência, né? Ele se determina, determinar-se por, né? Ele vai ser transitivo direto. Preferimos a alegria. Nesse caso, eu não tô comparando as duas coisas, né? Se eu coloco os dois objetos, eu prefiro isso a isso, eu vou ter que usar. Olha só, é só observar como eu falo. Eu prefiro isso a isso. Aí eu sempre vou ter a preposição. Então, o isso primeiro, ele vai ser sem preposição. O a isso depois, eu vou ter a preposição a, tá? E no segundo caso, eu prefiro a alegria, eu prefiro o amor, eu prefiro filmes de ação, por exemplo, eu prefiro filmes de romance, né? Então, eu não utilizo a preposição. Custar, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou direto e indireto. No sentido de ter preço, ele vai ser direto. Estes sapatos custaram R$150. Pode ver que não tem preposição. No sentido de ser difícil, ele necessita da preposição a. Custou a todos acreditar nele. E ele pode ser transitivo direto e indireto, se ele causar transtorno. Aqui é que faltou o T, tá? É verbo transitivo direto e indireto. Causar transtorno. Sua irresponsabilidade custou sofrimento, que é o objeto direto, a toda a família, que é o objeto indireto. Então, aqui ele vai precisar de dois objetos, o direto e o indireto. Sua irresponsabilidade custou sofrimento, objeto direto ligado sem preposição. A toda a família, objeto indireto ligado pela preposição a, ok? Querer. Ele pode ser transitivo direto no sentido de desejar. Ele queria o jogo da FIFA, mas não quer mais. O ligado por ou sem preposição. E ele pode ser transitivo indireto no sentido de estimar ou querer bem, usando a preposição a. Quero a meus amigos e sempre lhes quis, ou seja, eu sempre quis a eles, ok? Simpatizar e antipatizar. Eu tô sem o relógio, tem que ficar de olho na hora, né? Ah, tá quase acabando a nossa aula já. Simpatizar e antipatizar, ele vai ser transitivo indireto e existe a preposição com. Simpatizava com a ideia, simpatizava com ele, certo? E nesses casos eu não vou utilizar a preposição. Simpatizava-se, né? Não vou. O verbo visar, ele vai ser direto ou indireto. No sentido de visar, pôr um visto, mirar, né? Visou o alvo e atirou. E no sentido de ter em vista, pretender, ele vai ser indireto com a preposição a. Homem sem escrúpulos que era, só visava a uma posição de destaque. Ele pretendia, ele exigia. Então, eu uso a preposição a. E namorar vai ser verbo transitivo direto. Eu não utilizo uma preposição. Namorava, por exemplo, Pedro namorava João, namorava Joana. Então, eu não utilizo uma preposição no meio, ok? É isso. Esses aqui são os principais verbos, ok? Vou descompartilhar aqui.
Existem muitos outros, mas esses são os principais, tá? Então, agora eu vou colocar um exercíciozinho lá, na nossa sala de aula, e vai estar embaixo, né? Porque vocês viram que eu dividi as aulas sobre crase em vários vídeos pequenininhos, porque às vezes a pessoa tem mais dúvida. Vou colocar o slide também, tá? Às vezes a pessoa tem mais dúvida em um determinado elemento da crase, aí a pessoa vai lá no vídeo específico. Eu estou em dúvida em quando eu não uso definitivamente a crase, aí ela vai especificamente no vídeo. Por isso que eu botei vários videozinhos pequenos. Agora, esse vídeo aqui sobre a regência verbal, vou botar inteiro lá, e vou colocar os slides também, e um exercíciozinho, lá onde está em aula 2, embaixo daquele lá da crase, beleza? Mais alguma dúvida? Não? Deixa eu me ver. Tá, só um minutinho, deixa eu guardar aqui o chat, que eu nem sei onde é. Estou tentando ver aqui onde é que eu faço aqui para eu salvar o chat, né, para dar presença de vocês. Pronto. Salvei o chat para poder dar presença para todo mundo, ok? E então, por enquanto, é isso. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar lá no nosso AVA. Positivo? Tranquilo, professor. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios. Não esqueçam de começar ou terminar a leitura do livro O Guarani. Vou colocar um videozinho lá rápido sobre a escolha do livro, tá? Qual livro vocês devem escolher. E depois já começa, quem tem um tempinho mais livre, começa a ler Os Chimbiras e Juca Pirama, que esses 2 livros com certeza vão cair na nossa próxima avaliação, que vai ser no começo do mês que vem, tá? Então, muito obrigada e uma boa semana a todos. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, de nada.